parte 2 do livro O Alienista. Vamos lá? A razão deste outro dito era que de tarde, quando as famílias saíam a passeio, jantavam cedo, usavam o Mateus postar-se à janela, bem no centro, vistoso, sobre um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril, e assim ficava 2 e 3 horas, até que anoitecia de todo. Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. Entretanto, não foi a outra alegação do boticário, quando o alienista lhe disse que o albardeiro talvez padecesse do amor das pedras, mania que ele, Bacamarte, descobria e estudava desde há algum tempo. Aquilo de contemplar a casa. Não, senhor, acudiu vivamente Crispim Soares. Não? Há de perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra, não a admira. De tarde, são os outros que o admiram, a ele e a obra. E quanto ao uso do albardeiro, todas as tardes, desde cedo até o cair da noite. Uma volúpia científica alumiou os olhos de Simão Bacamarte. Ou ele não conhecia todos os costumes do albardeiro, ou nada mais quis, interrogando Crispim, do que confirmar alguma notícia incerta ou suspeita vaga. A explicação satisfê-lo, mas como tinha as alegrias próprias de um sábio concentradas, nada viu o boticário que fizesse-o suspeitar uma intenção sinistra. Ao contrário, era de tarde, e o alienista pediu-lhe o braço para irem a passeio. Deus! Era a primeira vez que Simão Bacamarte dava ao seu privado tamanha honra. Crispim ficou trêmulo. Atarantado, disse que sim, que estava pronto. Chegaram 2 ou 3 pessoas de fora. Crispim mandou-as mentalmente a todos os diabos. Não só atrasavam o passeio, como podia acontecer que Bacamarte elegesse alguma delas para acompanhá-lo e o dispensasse a ele. Que impaciência, que aflição! Enfim, saíram. O alienista guiou para os lados da casa do albardeiro, viu a janela, passou 5, 6 vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus apenas notou que era objeto da curiosidade ou admiração do primeiro vulto de Itaguaí, redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes. Triste, triste. Não fez mais do que condenar-se. No dia seguinte, foi recolhido à Casa Verde. A Casa Verde é um cárcere privado, disse o médico sem clínica. Nunca uma opinião pegou e graçou tão rapidamente. Cárcere privado. Eis que o se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí. Há medo, é verdade, porque durante a semana que se seguia a captura do pobre Mateus, 20 e tantas pessoas, 2 ou 3 de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares. Vingança, cobiça de dinheiro, castigo de Deus, monogamia do próprio médico, plano secreto do Rio de Janeiro com o fim de destruir em Itaguaí qualquer germen de prosperidade que viesse a brotar, arvorecer, florir, com desdouro e míngua daquela cidade. 1000 outras explicações que não explicavam nada. Tal era o produto diário da imaginação pública. Nisto, chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a mulher do Crispim Soares e toda a mais comitiva, ou quase toda, que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la com o boticário, o padre Lopes, os vereadores e vários outros magistrados. O momento em que Dona Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais sublimes da história moral dos homens. E isto pelo contraste das duas naturezas,
ambas extremas, ambas égrigias. Dona Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra e atirou-se ao consorte, de um gesto que não se pôde melhor definir do que comparando-o a uma mistura de onça e rola. Não assim, o ilustre Bacamarte, frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um instante a rigidez científica. Estendeu os braços à dona, que caiu neles e desmaiou. Curto incidente. Ao cabo de 2 minutos, Dona Evarista recebia os cumprimentos dos amigos e o prestígio punha-se em marcha. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa gente que atulhava as ruas, as flâmulas, as flores e damascos às janelas. Com o braço apoiado no padre Lopes, porque o eminente confiara a mulher ao vigário e acompanhando-os ao passo mediativo, Dona Evarista voltava a cabeça a um lado e outro, curiosa, inquieta, petulante. O vigário indagava do Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-reinado anterior, e Dona Evarista respondia entusiasmada que era a coisa mais bela que podia haver no mundo. O passeio público estava acabado, um paraíso onde ela fora muitas vezes, e a Rua das Belas Noites, o chafariz das marecas. Ah, o chafariz das marecas. Era mesmo marecas, feitas de metal e despejando água pela boca fora. Uma coisa galantíssima. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro devia estar agora muito mais bonito. Já o era no outro tempo. Não admitia, não admira, maior do que Itaguaí, e demais, sede do governo. Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio. Tinha belas casas, a casa do Mateus, a Casa Verde. A propósito de Casa Verde, disse o padre Lopes, escorregando habilmente para o assunto da ocasião. A senhora vem achá-la muito cheia de gente. Sim, é verdade. Lá está o Mateus. O albardeiro? O albardeiro. Está o Costa, a prima do Costa. E fulano, e cicrano, e tudo isso doido? Ou quase doido? Obtemperou, padre. Mas então, o vigário derredou os cantos da boca, a maneira de quem não sabe nada ou não quer dizer tudo. Resposta vaga. Se não pode repetir a outra pessoa por falta de texto, Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse. Um ou outro. Vá, mas todos. Entretanto, custava-lhe duvidar. O marido era um sábio. Não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. Sem dúvida, ia pontuando o vigário. 3 horas depois, cerca de 50 convivas sentavam-se em volta da mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar das boas-vindas. Dona Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos. Ela era esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos 2 estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e 2 sóis no conceito de um vereador. O alienista ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência. Quando muito, dizia ao ouvido da mulher que a retórica permitia tais arrojos sem significação. Dona Evarista fazia esforços para aderir a esta opinião do marido, mas, ainda descontando 3/4 partes das louvaminhas, ficava muito com quem enfurnar-lhe a alma. Um dos oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de 25 anos, pinta alegrete, acabado, curtido de namoros e aventuras,
Declamou um discurso em que o nascimento de Dona Evarista era explicado pelo mais singular dos réptos. Deus, disse ele, depois de dar o universo ao homem e à mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra da mesa. Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. Dona Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. Duas senhoras, achando a cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos do dono da casa, e, na verdade, o gesto do alienista pareceu-lhes nublado de suspeitas, de ameaças e provavelmente de sangue. O atrevimento foi grande, pensaram as duas damas, e uma e outra pediram a Deus que removesse qualquer episódio trágico ou que o adiasse ao menos para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, a mais piedosa, chegou a admitir consigo mesma que Dona Evarista não merecia nenhuma desconfiança. Tão longe estava de ser atraente ou bonita. Uma simples água morna. Verdade é que, se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? Esta ideia fê-la tremer outra vez, embora menos porque o alienista sorria agora para o Martim Biro, e levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de Dona Evarista, ou tê-la encontrado em algum autor que... Não, senhor, era dele mesmo. Achou-a naquela ocasião e pareceu-lhe adequada a um arroubo oratório. De resto, suas ideias eram tanto arrojadas do que ternas ou jocosas. Dava para o épico. Dava para o épico. Uma vez, por exemplo, compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o dragão aspérrimo do nada, esmagado pelas garras vingadoras do tudo. E assim, outras mais, outras menos do comum, gostava das ideias sublimes e raras, das imagens grandes e nobres. Pobre moço, pensou o alienista, e continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral. Fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. Dona Evarista ficou estupefada quando soube, 3 dias depois, que o Martim Brito fora alojado na Casa Verde. O moço que tinha ideias tão bonitas, as duas senhoras atribuíram o ato a ciúmes do alienista. Não podia ser outra coisa. Realmente a declaração do moço fora audaciosa demais. Ciúmes? Mas como explicar que, logo em seguida, fossem recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, Folgazão Emérito, Escrivão Fabrício e ainda outros. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos safam, mandavam acender uma lamparina a Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem um ou dois capangas. Positivamente o terror. Quem podia, emigrava. Um desses fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, amável, conversado, polido, tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Na rua, aconteceu-lhe correr uma distância de 10 a 20 brasas para ir apertar a mão a um homem grave, a uma senhora, às vezes ao menino, como acontecera ao filho do juiz de fora. Tinha vocação das cortesias. De resto, devia às boas relações da sociedade, não só aos dotes pessoais, que eram raros, como a nobre tenacidade, com quem nunca desanima diante de uma, 2, 4, 6 recusas, cara feias, etc. O que acontecia era que, uma vez entrando numa casa,
não a deixava mais. Nem os da casa o deixavam a ele, tão gracioso era o Gil Bernardes. Pois o Gil Bernardes, apesar de se saber estimado, teve medo quando lhe disseram um dia que o alienista o trazia de olho. Na madrugada seguinte, fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. Devemos acabar com isto. Não pode continuar. Abaixo a tirania. Despótata. Violento. Golias. Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa. Mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia. Avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças, antes que o barbeiro Porfírio a expendesse na loja com grandes gestos de indignação. Nota-se, e essa é uma das laudas mais puras desta sombrio história. Nota-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde começara a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescer-lhe os lucros pela aplicação assídua de sanguessugas que dali pediam. Mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E acrescentava: é preciso derrubar o tirano. Nota-se mais que ele soltou esse grito justamente no dia em que Simão Bacamarte fizera recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda, o coelho. Não me dirão em que é que o coelho é doido? Bradou o Porfírio. E ninguém lhe respondia. Todos repetiam que era um homem perfeitamente ajuizado. A mesma demanda que ele trazia com o barbeiro acerca de uns chãos da vila era filha da obscuridade de um alvará e não da cobiça ou ódio. Um excelente caráter o coelho. Os únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que, dizendo-se taciturnos ou alegando andar com pressa, o viam de longe, dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele amava a boa palestra, a palestra comprida, gostava a sorvos largos, e assim é que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer duas palavras, mas não desdenhando outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante e era inimigo do coelho, nunca o via desligar-se de uma pessoa que não declamasse e emendasse este trecho. La boca soggevo dal fierro pasto, que il sacatore. Mais uns sabiam do ódio do padre e outros pensavam que isso era uma oração em latim. Acabamos agora o capítulo 5, segunda parte do livro O Alienista. Não deixe de nos acompanhar. Nós já estamos aí partindo basicamente para a metade do livro. Eu espero que vocês gostem, estejam gostando aí.